Olá pessoal, voltamos então com mais uma aula, né? Todas as sextas-feiras às 14 horas a gente combinou de fazer uma aula ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Pela estabilidade da internet que nós tivemos semana passada, a gente passou esses dias fazendo alguns testes, né? E optou, ainda a gente não conseguiu junto à operadora resolver esse problema, a internet está um pouco instável, então a gente optou por gravar essa aula e postar então para que vocês possam acompanhar, tá? Nós vamos falar hoje de relações e funções, né? Então a gente está introduzindo aí ao longo dessa semana um novo assunto, né, nas questões, e a gente vai abordar um pouco hoje desse assunto. A gente vai falar um pouquinho então do que é uma relação, né, introduzir o que é uma função, e vamos falar um pouco sobre as funções do primeiro grau, né, a função afim, tá? Então vamos lá. Quando nós temos dois conjuntos, né, então A e B, né, uma relação entre eles vai relacionar, né, elementos do conjunto A com elementos do conjunto B, certo? Então aqui a relação entre os elementos dos dois conjuntos vai ser uma relação R de A em B, né? Então eu tenho uma relação R de A em B, tá? Então para cada elemento do conjunto A, eu vou ter uma relação com o elemento do conjunto B, né? Eu vou relacionando os elementos dos dois conjuntos. Isso é uma relação, né? E aí nós temos vários tipos de relação, né? Por exemplo, se eu pegar um conjunto A, né, formado, por exemplo, pelas letras A, B, C e D, né? E um conjunto B, por exemplo, formado pelos números 1 e 2, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui o conjunto A e um conjunto B. Os dois conjuntos dispostos aí no formato de um diagrama. Bom, daí eu vou estabelecer relações. Por exemplo, né, eu vou ter uma primeira relação que liga o A com 1, né, o A com o 2, né, o B com 2, né, e o C também com 2, por exemplo. Tá bom? Então eu vou chamar essa relação de R1, então a relação 1. Bom, agora eu vou pegar uma segunda relação, né, de novo aqui os conjuntos. A e B, né? Então eu vou colocar aqui os elementos de A, são 4 elementos, os elementos de B, os elementos. Bom, aí eu vou ter uma outra relação em que eu tenho o A relacionado a 1 e o B relacionado ao elemento 2. Então vamos chamar essa relação de R2, segunda relação. Bom, aí eu tenho uma terceira relação em que eu tenho o conjunto A, ó, com seus 4 elementos, e o conjunto B com 2 elementos. Bom, aí eu tenho aqui, vou ligar o A ao 1, o B ao 1, o C ao 2 e o D ao 2. Né? Bom, então nós temos lá, ó, uma terceira relação que eu vou chamar de R3. Bom, então vamos analisar essas três relações. Veja, nessa primeira relação, ó, eu tenho, né, os 3 primeiros elementos de A estão associados a elementos de B, né? Mas esse elemento, esse 4 que o D, ele não está associado a nenhum elemento de B. Bom, além disso, veja que eu tenho aqui um elemento A, né, associado a 2 elementos de B. Tá bom? Então tem algumas características. Nessa segunda relação, ó, os 2 primeiros elementos, o A e o B, estão relacionados com elementos do conjunto B, né? Cada um com um elemento, tá? Só que o C e o D não estão relacionados com nenhum, né? E nesse terceiro caso, nessa terceira relação, todos os elementos de A estão associados a elementos de B.
E cada elemento de A só está associado a um único elemento de B. A gente não tem nenhum elemento de A associado a 2 de B. Bom, então, a partir dessas três relações, eu vou definir o que é uma função. Então, toda relação é uma função? A resposta é não. Então, só algumas relações são funções. Agora, toda função é uma relação. Então, quando que uma relação é uma função? Então, uma relação é função quando todos os elementos do conjunto partida, que seria nesse caso o conjunto A, estão associados a elementos do conjunto chegada, que seria o conjunto B, né? E além disso, cada elemento de A só pode estar associado a um único elemento de B. Então você não pode ter, por exemplo, como nesse caso, um elemento de A associado a 2 elementos de B. Bom, então uma relação é função se, né, todos os elementos do conjunto partida estão associados a elementos do conjunto chegada e cada elemento do conjunto partida deve estar associado a apenas um elemento no conjunto chegada. Bom, então nesse caso, dessas três relações aqui, a única que é função é a terceira, né? Essa relação R3 é uma função. É uma função. Tá? Por que essa primeira relação não é? Essa primeira relação R1 não é função. Por dois motivos. Né? Porque o D não está associado a nenhum elemento de B e porque o A está associado a 2 elementos em B. Bom, por isso que essa relação não é função. Essa segunda relação também não é função. Por quê? Porque nós temos 2 elementos, o C e o D, que não estão associados a nenhum elemento de B. Bom, então para que uma relação seja função, ó, todos os elementos do conjunto partida devem estar associados a elementos do conjunto chegada, né? E cada elemento do conjunto partida só pode estar associado a um único elemento do conjunto chegada. Bom, neste caso, tendo uma função, né, o conjunto A será chamado de domínio, tá? Então é de onde parte a função. O conjunto B será chamado de contradomínio. É onde chega, né, o conjunto chegado. Os elementos de B, né, que estão associados a elementos de A, né, então aqui no caso são os dois, né, mas às vezes você pode ter um terceiro elemento que não está relacionado a um elemento de A. Tá? Então os elementos que estão associados formam a imagem. Tá? Então a imagem de uma função é um subconjunto do contradomínio. Quer dizer, se ele é subconjunto do contradomínio, ele vai ser parte do contradomínio. Nesse exemplo, né, a imagem é igual ao contradomínio. Por quê? Porque os dois elementos estão associados a esses elementos aqui. Bom? Então, um panorama geral do que é uma relação e do que é uma função. Normalmente, o que nós temos? Né? Nós temos uma relação, por exemplo, de N em N, onde N é o conjunto dos naturais. Né? Então, você pega um conjunto de naturais e relaciona com outro conjunto de naturais. Por exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Vou fazer o seguinte.
Então vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine numa localidade, né, cidade pequena, eu vou fazer um estudo para verificar o número de nascimentos, né, ocorridos nos 5 primeiros meses de um certo ano. Tá bom? Então eu vou ter num conjunto aqui, ó, os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aqui, nesse segundo conjunto, a quantidade de nascimentos, né? Então, por exemplo, em janeiro nós tivemos 10 nascimentos, tá? Aqui estou conseguindo estar nessa ordem, tá? Depois 7, 4, 15, 16, e assim por diante. Então, eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar essa relação, ó, aqui em um gráfico, né? Por exemplo, eu posso representar uma função por um plano cartesiano. Então, aqui eu tenho os meses e aqui eu tenho o número de nascimentos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, no mês de janeiro, seria o mês 1, eu tive 10 nascimentos. Então é um ponto aqui, né? Esse eixo do plano cartesiano a gente diz que é o eixo das abscissas. E esse eixo vertical é o eixo das ordenadas. Então, no caso, eu estou querendo relacionar, né? Eu estou querendo, bom, o número de nascimentos para cada um dos meses. Então, eu coloco o número de nascimentos pelos meses, né? Então, se eu fosse representar isso através do diagrama, como eu fiz anteriormente, eu ia relacionar, bom, para cada mês eu tenho uma quantidade de nascimentos, né? Eu poderia representar através de um diagrama, tá? Então eu teria mês 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui eu teria os nascimentos, eu vou colocar 10, 7, 4, 15 e 16, então eu vou colocar assim, no mês 1 eu tive 10 nascimentos, no mês 2, 7 nascimentos, no mês 3, 4 nascimentos, no mês 4, 15 nascimentos e no mês 5, 16 nascimentos, né, por exemplo. Então, eu teria aqui uma relação entre os meses e a quantidade de nascimentos em cada mês, né. Eu posso representar isso através de um diagrama, assim, ou eu posso representar isso num gráfico, né. Nesse caso, eu tenho uma relação em que o conjunto partida, né, o domínio, nesse caso, que isso é uma função, é um conjunto de números naturais, e o conjunto chegada, o contradomínio, também vai ser um conjunto de naturais. Então, eu digo que eu tenho uma relação de N em N, né? N aqui é o conjunto dos números naturais, tá? Então, aqui, ó, primeiro mês, 10 nascimentos. No segundo mês, mês 2, eu tive 7 nascimentos. Então, por exemplo, eu vou ter um segundo ponto aqui, né? Mês 3, 4 nascimentos. Mês 4, 15 nascimentos. Mês 5, 16 nascimentos. Então, como eu tenho aqui 5 pares, né? Eu tenho 5 pontos. Isso é uma outra questão importante. Cada par no plano cartesiano corresponde a um ponto, né? Então, se eu tenho um par x e y, isso aqui no plano cartesiano corresponde a um ponto, onde o x corresponde à projeção desse ponto no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, o y corresponde à projeção no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Tá bom? Então, nós podemos representar uma função de várias maneiras, né? Através de um diagrama, através de um gráfico, através de uma lei, que é uma fórmula algébrica, a gente vai ver daqui a pouco. Tem várias formas de representar uma relação, que pode ser, a depender das condições, uma função. Tá bom? Então, a gente vai dar sequência aqui, né? Agora que a gente já sabe que é uma função, falando um pouquinho das funções do primeiro grau, tá? A gente foi ao longo dessa semana, né, desde a segunda ou da terça, eu comecei lá nas nossas questões no Instagram, que vocês que estão acompanhando o nosso projeto, a falar um pouquinho, né, das relações e das funções. Então a gente começou
né, falando um pouquinho de relações, resolvendo alguns problemas relacionados então à relação, né, estabelecendo gráficos ou diagramas ou outro tipo de informação, né, sempre relação entre dois conjuntos. E depois eu comecei já falando um pouquinho de funções do primeiro grau. Então eu quero aproveitar aqui essa aula para a gente explicar um pouquinho, né, para quem está aí há tempo sem estudar, não lembro direito o que é uma função, né, do primeiro grau. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, nós já sabemos o que é uma função, né? Então uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos que obedece a algumas condições, entre elas, né, que todo elemento do conjunto partida deve estar relacionado com algum elemento do conjunto chegada e que cada elemento tem que estar relacionado com apenas um único elemento do conjunto chegado. Tá? Então, sabendo isso, vamos para o próximo passo, né? Então vamos considerar que nós temos uma relação que é uma função. Tá? E agora a gente vai falar de uma função específica. Existem vários tipos de funções, né? Mas tem algumas específicas que a gente usa para modelar problemas do nosso cotidiano, entre elas a função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. Tá? Então, o que é a função afim? Bom, a função afim é uma função que relaciona duas grandezas, dois conjuntos, e que tem o seguinte formato, né? Uma função da forma y igual a ax mais b. Tá? Então aqui eu tenho a forma algébrica de uma função do primeiro grau, ou função afim. Essa função também pode ser conhecida como função afim. Bom? Então sempre que a gente falar em uma função do primeiro grau, a gente está falando uma função desse tipo aqui, gente, ó. Y igual a x mais b. Onde aqui o a e o b são números reais. Tá? Então a relação aqui vai ser estabelecida entre x e y. Ó. Então eu tenho, para cada valor de x, eu vou substituir aqui e vou calcular um y diferente. O a e o b são números reais. Então, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, né, vamos pegar alguns exemplos. Y igual a 2x mais 3. Né? É uma função do primeiro grau, é uma função desse tipo, né? Onde o a vale 2 e o b vale 3. Né? Também posso ter y igual a x menos 4, né? Também é uma função do primeiro grau, é uma função desse tipo, onde agora o a vale 1, porque apesar de ele não aparecer explicitamente, né, é o elemento neutro da multiplicação, e o b vale menos 4. Depois a gente tem y igual a menos x mais 1, né? Por exemplo, o a vale menos 1 e o b vale 1. Bom, e assim por diante. Alguns exemplos, tá? Então, sempre essas funções são funções do primeiro grau. Como que a gente pode esboçar o gráfico, por exemplo? Eu posso esboçar o gráfico fazendo uma tabelinha assim, né? Para esboçar o gráfico eu preciso de pontos. Então, posso fazer uma tabelinha para obter pontos. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, né? Ou parte de uma reta, né? Um segmento de reta, enfim, depende muito do domínio. Se a gente considerar que o domínio são os reais, aí vai ser uma reta. Bom, então, para cada valor de x eu posso calcular um y. E aí, se eu obtenho 2 pontos, eu já consigo traçar uma reta. Né? Porque dos axiomas da geometria euclidiana, nós sabemos que uma reta é definida por 2 pontos. Então, se eu consigo 2 pontos, eu obtenho a reta. Então, aqui, né? Se eu for, por exemplo, esboçar um gráfico desta função, né? Dessa função. Então, eu vou escolher 2 pontos. Vou pegar por x igual a 1, por exemplo. Né? Depois eu posso escolher outro valor de x, x igual a 2, por exemplo. Você pode escolher qualquer número de x real para substituir aqui. Então, por exemplo, se o x for 1, né, ao substituir aqui eu vou ter menos 1 mais 1. Né? Então o y vai ser igual a 0.
Então veja que eu tenho um par ordenado, né? Um par ordenado, como eu falei aqui, corresponde a um ponto do plano cartesiano. Depois, se eu pegar x igual a 2 e substituir aqui menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, né? Então observe que eu tenho dois pares. Dois pares correspondem a dois pontos. E aí eu posso colocar aqui x e y. Então x igual a 1 e x igual a 2. Se x for igual a 1, o y vai ser igual a 0. Né? Se x for igual a 2, o y vai ser igual a menos 1. Então observe o seguinte, ó, aqui o y vale menos 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale 1, aqui ele vale 2 e assim por diante. Né? Então eu tenho dois pontos, certo? Eu tenho agora que traçar uma reta que passe por esses dois pontos, então a minha reta estará aqui assim. Pronto. Aqui eu tenho a minha reta, tá bom? Essa reta não tem começo, não tem fim, né? Ela vai seguir para cá, ó. Pra cá, tá bom? Então, para esboçar o gráfico de qualquer função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, é só a gente pegar dois pontos. Lembrando que cada ponto é um par ordenado. Então você precisa de dois pares entre x e y, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos? Bom, pessoal, então aqui nós resolvemos, né, o gráfico da função y igual a menos x mais 1, vou deixar ele aqui. Vamos agora passar aqui naquele outro canto a resolver, a esboçar o gráfico da função y igual a x menos 4, tá? Essa outra função aqui, para a gente poder compará-los. Então a gente vai ter o seguinte, lembra que eu falei? Para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau, você precisa de dois pontos. Então a gente pode fazer uma tabelinha assim. Bom, por quê? Porque nós sabemos que o gráfico é uma reta, e uma reta da geometria euclidiana ela é definida por dois pontos. Cada ponto é um par ordenado, então você precisa aqui de dois pares, né? Para cada valor de x você vai encontrar um y, então eu posso, por exemplo, né, pegar x igual a 0, né, e x igual a 1. Né? Você escolhe dois números reais para substituir. Eu vou pegar números que fiquem fáceis de eu fazer a conta. Então, se o x for 0, eu vou substituir aqui, né? O y vai ser igual a 0 menos 4, menos 4. Né? E se o x for igual a 1 menos 4, menos 3. Né? Bom, então nós temos o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui, fazer um plano cartesiano, né? Eixo x, eixo y, tá? Então nós temos, para x igual a 0, o x é 0 nesta direção, o y é menos 4. Então vamos pegar aqui, ó, menos 4. Então eu tenho esse ponto aqui. Bom, para x igual a 1, ó, x é igual a 1 nessa direção, x igual a 1, o y vai ser igual a menos 3. Menos 3. Então eu vou ter esse ponto aqui. Então observe o seguinte, ó. O meu gráfico passa por esses dois pontos, né? Então eu vou ter uma reta que passe por esses dois pontos. Bom, só traçar. Vamos comparar essas duas retas que nós esboçamos, né? Essa e essa. Bom, a gente comparando, a gente observa o seguinte, né? Nesse primeiro caso, a reta está indo para baixo quando a gente aumenta o valor de x. Então a gente diz que esse gráfico ou essa função é decrescente, né? Porque quando a gente aumenta o x, o y vai diminuindo, né? Já aqui nós temos uma função crescente. O que isto significa? Quando eu aumento o x, a minha imagem, o meu y, aumenta, tá bom? Então, qual é a diferença entre essas duas funções? O que será que determina se uma função é crescente ou decrescente? O que determina se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente é esse coeficiente a aqui. É o número que multiplica o x. Né? Se vocês observarem, nesse exemplo, o a é igual a menos 1. E nesse exemplo, o a é igual a 1. Né? Isso, então, vai acontecer da seguinte maneira. Se esse a for crescente, ou melhor, desculpa, se esse a for positivo,
né, a função vai ser crescente. E se esse A for um número negativo, a função vai ser decrescente. Bom, então é o A, no caso da função do primeiro grau, o A é o que vai determinar se nós temos uma reta crescente ou decrescente, tá? Então vou escrever essa regra aqui, ó. Se o A for maior que zero, significa que se o A for positivo, né, nós vamos ter uma função crescente. E se o A for negativo, uma função decrescente. Bom? Já o B, aquele segundo coeficiente, ele vai indicar o ponto que o gráfico corta o eixo Y. Observem aqui, ó. Aqui nesse gráfico, o B é igual a 1. Né? Então, veja, essa reta corta o eixo Y, ó, no Y igual a 1. Já nesse gráfico, ó, a função é y igual a x menos 4. Então, o B vale menos 4. Por isso que a reta interceptou o eixo y no ponto onde o y é igual a menos 4. Bom, então, esse segundo coeficiente é o coeficiente linear. Ele determina o ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas, o eixo y. Tá bom, moçada? Vamos passar então a resolver aí alguns exercícios, né, sobre esses dois assuntos. Bem, pessoal, então vamos resolver este primeiro exemplo, uma questão aí do Enem de 2017. Uma empresa de entregas presta serviços para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4,00 por cada quilograma enviado. No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200, porém a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R$ 6,00. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 kg de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B? Bem, pessoal, então vamos lá resolvendo esse problema, né? A gente tem lá no enunciado, né, que são dois planos diferentes que a empresa oferece. No primeiro, você paga R$ 500 mensais mais R$ 4,00 por quilo enviado. No segundo, você paga uma taxa de R$ 200 por mês mais R$ 6,00 por quilo enviado. Então, se um fornecedor quer contratar essa empresa por 6 meses, né, querendo enviar nesse período de 6 meses 650 quilos da mercadoria, qual dos dois planos é mais vantajoso, né? Então vejamos, como são 6 meses, eu vou multiplicar a taxa mensal por 6 para achar o custo total. Eu estou chamando de Y o custo total e de X a quantia enviada. Então, eu vou achar duas funções, uma para calcular o custo do plano A, outra o custo do plano B. Tá? Então esse custo vai depender da quantia enviada, né? Então eu vou ter 500 vezes 6, porque são 6 meses, eu pago 500 por mês e eu pago mais R$ 4,00 por quilo enviado. Se eu enviar 650 quilos, eu vou ter então 3.000 mais 4 vezes 650, então vai dar 4, se for 2 dá 1.300, 2.600, eu vou ter um custo total de R$ 5.600. No plano B, eu pago 200 por mês, são 6 meses, então 6 vezes 200, mais R$ 6,00 por quilo, né? Como são 650 quilos, o custo total do plano B vai ser igual a 1.200 mais 6 vezes 650. Então vamos fazer a conta. 1.300, 3.900, 4.900, 5.900.
100. Né? Então vamos olhar lá as alternativas corretas, né? Ele pede para a gente analisar o seguinte, né? Considerando que esse fornecedor, esse fabricante, iria contratar o plano A, mas decidiu mudar para o plano B. Isso foi vantajoso ou não, né? Então veja, se ele contratasse o plano A, ele ia pagar 5.600. Quando ele decidiu mudar para o plano B, ele só pagou 5.100. Então foi vantajoso para ele, a decisão foi boa, ele economizou R$500, né? Então veja que a alternativa A diz, a decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$500 a menos do que o plano A. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Ok? Vamos para a próxima questão, vamos dar uma olhada no enunciado então, vamos lá. Bem, vamos agora então para esse segundo exemplo, né? Uma questão também de 2017 da prova do Enem. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando $1.200 e $900, respectivamente. Considerando as informações dadas após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Bem, então vamos agora resolver esse segundo exemplo, né? E aí no enunciado ele dá esse gráfico que ele diz o seguinte, né? É um sistema de amortização, de depreciação, melhor dizendo, né? Considera que em 10 anos uma mercadoria perde seu valor, né? Então, a depreciação, segundo o modelo dado, ela é linear, é dada por uma reta. Então você tem aqui o P0 seria o valor em que você adquiriu o produto, né? Em 10 anos o valor vai ser zero, tá? Bom, muito bem. Aí ele dá dois produtos, um cujo preço inicial foi de $1.200 e um outro cujo valor inicial foi de $900. Então, o valor inicial é no tempo, se a gente considerar que x é o tempo, no tempo igual a zero, a gente tem o valor inicial. Após 10 anos, qual vai ser o valor desses produtos? Após 10 anos, o valor é zero, então aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Ok? Então eu tenho duas retas diferentes, porque o que varia de produto a produto é a inclinação da reta, né? O valor inicial é o valor inicial de produto e após 10 anos o valor vai ser zero. Então, o que vai diferenciar a inclinação? Tá bom? Então eu tenho duas funções do primeiro grau, né? Vamos chamar esse caso A e esse caso B, né? Dois casos aí, e eu vou calcular essas duas funções, tá bom? Então vamos lá, no primeiro caso, caso A, né? O que eu tenho? Eu tenho uma função no primeiro grau, uma função do tipo y igual a ax mais b, né? E aí o que nós temos? Nós temos dois pontos, né? Se o x é zero, o y é igual a 1.200, então eu vou substituir aqui, ó, o y é 1.200, quando o x é zero, então 0 vezes A, ó, A vezes 0, mais B. Então daqui eu tiro que B é igual a 1.200. Né? E aí a gente tem 10 e 0. Né? 10 e 0 eu vou ter 0 é igual a A vezes 10 mais B, que é 1.200 também. Então daqui eu tiro que o A é igual a menos 120, né? Portanto, essa função vai ficar y é igual a menos 120x mais 1.200. Ok? No segundo caso, né? No segundo produto, então agora a gente tem o primeiro ponto 0 e 900, né? O formato é o mesmo, então y igual a ax mais b, né? Se o y é igual a 900, né? O x é 0 mais b, então b é igual a 900, né? E aí a gente tem segundo ponto, 10 e 0, então vai ficar 0 é igual a né? Vezes o x, que agora é 10,
mais o B, que é 900, a gente chega aqui, o A, resolvendo essa equação, vai ser igual a menos 90. Bom, portanto, a gente tem lá y igual a menos 90x mais 900. Bom, então nós temos as funções que representam o comportamento do preço desses dois produtos ao longo desses 10 anos. Então ele pede para a gente calcular a diferença entre os valores dos dois produtos após 8 anos, né? Então, após 8 anos, gente, a gente vai pegar as funções e vai substituir o x por 8. Se o x for igual a 8, qual vai ser o valor do y, né? Então vamos calcular. 8 vezes 120 vai dar 960. Então, 1.200 menos 960, o y aqui, o valor do produto vai ser 240. Né? Aqui, se eu fizer x igual a 8, o y vai ser igual a 8 vezes 9, 720, 900 menos 720, então vai dar 180, né? Portanto, qual a diferença, né? Então, veja, após 8 anos, né? Um produto custa 240, outro produto custa 180. Portanto, a diferença é igual a R$60, né? 240 menos 60, a alternativa correta, se a gente for lá olhar, é a alternativa B. Valeu, moçada? Então, olha só, continuem aí acompanhando as questões, a gente vai continuar postando aí nos próximos dias questões envolvendo funções do primeiro grau, tá? Então, continuem resolvendo os exercícios, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode postar aqui nos comentários, pode mandar mensagem, a gente vai se falando, tá? E na próxima semana a gente vai falar de função do segundo grau. Até lá, aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço!